a levar. Passo Natural tem suplemento e carinho. Na Rua Concórdia é só passar. O som que você sente, a rádio que você ouve. Esta é a Rádio RCS-FM 87,9. Informação e prestação de serviço. Atenção, população. Um pequeno cuidado no descarte do lixo pode evitar acidentes graves. Agulhas e outros materiais perfurocortantes devem ser colocados em recipientes rígidos e bem fechados. Cacos de vidro devem ser acondicionados em caixas de leite ou garrafas PET, fechados com fita adesiva e identificados. Já os palitos de espetinho devem ter as pontas cortadas antes de serem descartados. Essas atitudes simples protegem os profissionais da coleta de lixo que trabalham diariamente para manter nossa cidade limpa. Faça sua parte, descarte corretamente e ajude a preservar vidas. Rádio RCS-FM, a voz de São Jorge do Oeste. Informação e prestação de serviço. Bem-vindo a ZYT 877, canal 200, frequência 87,9 RCS-FM. Esta é uma emissora da Associação Comunitária e Cultural. Direção-geral, Elisiane Conter. Na RCS-FM, programa Canal Aberto. Entrevistas sobre assuntos locais e regionais, opiniões, informações e debates. Acompanhe. Canal Aberto. Apresentação: Elisiane Conter.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Gente, que eu adoro a temática de saúde, principalmente quando a gente começa a abrir aquela caixinha de estudo, né? Quando você vai se aprofundando e quando você conecta as situações, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Ah, você passou por uma turbulência de estresse. O que pode gerar? Ah, é uma dorzinha aqui, mas ela não está ligada a alguma outra situação? E a sua mente está alinhadinha? Algo te preocupa, te descabela, te tira o sono, pode dar efeito de problemas físicos? O que tudo isso está relacionado? E quando a gente vai entendendo, né, quem somos, quando a gente vai entendendo de que dores nós sofremos, nós vamos entendendo também que existe, né, tantas ferramentas que podem ser utilizadas e que não são medicamentosas. Quem sabe, né, aquele monte de remédio que você tem guardado em casa, dentro de uma gaveta, na caixinha, no armário, né, que vai te provocar até sequelas depois. Ah, eu tomo remédio todo dia para isso. Não tenha orgulho de tomar remédio, né, dessa quantidade exacerbada. É claro, né, que o respeito entre as profissões, o aliar uma terapia a um tratamento convencional, né, é algo que pode potencializar essa melhora. Não vamos entrar no campo radical, mas dizer para você que você pode prevenir muita coisa, que a terapia, ela vai te ajudar para uma porção de problemas e para evitar outros tantos. Quem está conosco é Sérgio Tomás, ele é terapeuta integrativo complementar. Ele é alguém que transita, né, de uma forma muito leve, muito clara e que transforma essa nossa conversa em um primeiro passo para a cura. É verdade isso que eu estou dizendo, até porque ele está estudando muito para isso. Veio recentemente de Cascavel, me parece que foi esse final de semana, e é mais uma especialização no currículo, Sérgio. Que bom recebê-lo, que bom que você dispõe desse tempinho de agenda para vir bater um papo com a gente e trazer muita informação que agrega para o programa. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lisiane, bom dia, amigos radiovintes. Prazer, Lisiane, prazer estar novamente sentado aqui contigo. Que bom. E podemos falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto à Clínica Corpus. Que bacana. Sérgio, quando eu falei que o seu bate-papo, ele abriria uma janelinha para a questão do processo de cura, né? E eu estou falando aqui do início do despertar para alguma ação que movimente o corpo e que alinhe a mente. Não tem nada de muito exagero, não tem nada de exagero na minha fala, até porque uma conversa contigo pode despertar as pessoas a dizer, opa, estou vivendo uma situação assim. Opa, vou tomar um cuidado, porque o corpo vai dando esses alertas, é ou não é verdade? É verdade sim, Lisiane. Muitas vezes a gente já apresenta algum sintoma, como você falou, dor, insônia, cansaço, estresse, e muitas vezes a gente não para pensar de onde que isso está surgindo. Então, às vezes é bom parar um pouco e ter a gente chama de um autocuidado, um autoconhecimento para começar a perceber de onde que isso está surgindo, como isso está afetando a nossa vida no dia a dia. Muito bem. Quando a gente fala de terapeuta integrativo complementar, para a gente falar de forma institucional a respeito dessa sua formação e aquilo que você atua, né, junto à Clínica Corpus, qual que é a proposta efetiva desse tipo de tratamento, Sérgio? Então, Elisane, a terapia integrativa complementar é uma forma de trabalhar que ela complementa o tratamento médico atual, ocidental, como a gente chama. Essa terapia integrativa complementar, ela se baseia na medicina chinesa, que é uma medicina mais natural. Ela trabalha com uma forma de pensar que todos nós temos o poder de nos tratar e recuperar o equilíbrio do corpo. Nós só precisamos estar bem centrados, tanto fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Utiliza-se o termo complementar, né? As práticas integrativas à medicina convencional. Como que você
enxerga essa relação, Sérgio? É sempre muito boa. A gente procura fazer algo sempre leve, algo sempre efetivo, né, que realmente venha trazer resultados. A gente procura, nós não interferimos no tratamento médico de forma alguma, a gente apenas complementa com algumas técnicas que a gente utiliza, como a auriculoterapia, acupuntura, algumas massagens relaxantes, massagem terapêutica e outras técnicas. Quando alguém te procura, Sérgio, reclamando de dores de cabeça recorrentes, com alguma queixa, né, relacionada a alguma situação, né? De que maneira que acontece essa primeira avaliação do paciente? Então, Lisiane, nesse momento a gente faz a anamnese, que a gente chama, né? Então a gente procura entender em que momento esse paciente está tendo essa dor de cabeça, que momento do dia, em que situação, se essa dor de cabeça, por exemplo, ela provém depois dela ingerir um alimento, ela pode ser uma dor de cabeça devido ao sistema digestivo, daí a gente já tem um sinalzinho para onde e o tipo de técnica que vai para o tratamento. De repente pode ser devido a uma dor cervical, aí a gente já vai para outra técnica, que é a massagem, a liberação miofascial, e outras tantas formas de se manifestar a dor de cabeça, a gente vai pegando o sinalzinho e vai seguindo a linha. Muito bem, a gente pegou dor de cabeça como um exemplo, porque é algo assim muito comum, né? As pessoas às vezes num dia tenso dizerem, ai, mas que dor de cabeça, ou às vezes fazer referência a um baita de um problema, né? Não necessariamente que esteja com a dor, mas dizendo o seguinte, isso aí vai me dar uma dor de cabeça, porque é algo muito comum. Mas essa dor de cabeça pode ser que esteja relacionado a um outro tipo de problema, assim como tantas outras situações que desencadeiam e a fonte geradora do problema, ela é outro, né? Na medida em que o tratamento vai andando, você vai conhecendo também o paciente, vai acompanhando, né, a evolução desse paciente, e essa leitura, eu creio que ela seja muito além do consultório, muito além do atendimento, ela vai chegar lá no dia a dia, como é que é a alimentação, como é o corre da pessoa, né, como é que é a atividade dela, né? Então tudo isso é de forma muito ampla, né, Sérgio? Isso, realmente a gente procura abranger, que a pessoa tem que ter noção, por exemplo, pode ser a dor de cabeça causada por estresse e ansiedade, também gera dor de cabeça. Como você falou, dá dor de cabeça que eu vou ter um problema para resolver, mas que a gente possui o sistema nervoso autônomo simpático, que é aquele sistema nervoso de luta e fuga que a gente tem, que é primitivo isso na gente, né? É aquela respiração ofegante que você tem, que aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a taxa respiratória e começa a liberar hormônios que promovem a ansiedade para a gente. Aí no dia a dia a gente trabalha bastante com protocolos de respiração, a gente procura orientar o paciente para no dia a dia ele tirar um tempinho para ele pensar um pouco, tirar um tempinho para deixar as coisas de lado. Muito bem. Existe muitas vezes, né, um deixa para lá das pessoas, né, de que, tô com um sintoma tal, mas deixa para lá. Mas uma determinada situação, deixa para lá, depois eu vejo isso. E a saúde da gente, né, o corpo da gente, é onde verdadeiramente precisa estar bem para que todo o resto a gente consiga dar conta, para que tudo funcione. Então é sim o ponto de partida, é sim o núcleo mais precioso que nós temos, é a nossa saúde, porque sem a possibilidade de estarmos bem, nem as pessoas que a gente mais ama a gente vai conseguir atender. Então a gente precisa estar bem. Quando você recebe na clínica, Sérgio, e as pessoas às vezes por desconhecimento, né, você trabalha com acupuntura, né, auriculoterapia, liberação facial, né, você trabalha com N técnicas e alguns nomes esquisitinhos diferentes lá da terapia oriental, né, da medicina chinesa, como você diz, que são difíceis até da gente falar. Mas às vezes a pessoa já chega de pronto dizendo, eu vim aqui, né, terapeuta Sérgio, para fazer auriculoterapia.
Às vezes não é aquela necessidade primeira do paciente, né? É tipo aquele que vai no médico e diz, viu, quero um exame disso, daquilo, daquele outro, me receite tal medicamento e me dê um atestado. Tem muito disso, que é a falta do conhecimento ou querer acelerar o processo. Então, precisa ter esse alinhamento, né, do paciente e também do profissional, porque em diversas situações, aquilo que a pessoa chegou predisposta a fazer, talvez não é a tua primeira recomendação naquele caso, Sérgio. Acontece muito isso? Acontece bastante, Elisiane. Veja bem, é uma situação bem delicada, que hoje em dia nós temos muita informação, né? Já aconteceu, por exemplo, chegar paciente, eu já baixei no Google, sei o que tem, eu quero que você me faça isso, põe agulhas aqui, aqui, aqui. Perfeito? Colocar agulha qualquer um sabe, né? Consegue. Mas o ponto específico às vezes muda bastante, né? E assim, através dessa anamnese, a gente vai conversando com o paciente e vai conduzindo ele para a terapia mais ideal naquele momento. E eu sempre procuro dizer que na primeira sessão, às vezes o paciente consegue um alívio, mas é um trabalho a longo prazo. Porque, por exemplo, quando pega na acupuntura, o que a acupuntura faz? Ela não possui medicamentos nas agulhas. É simplesmente uma agulha que a gente coloca em determinado ponto. O que a acupuntura está fazendo aquela agulha? Ela está estimulando o seu corpo a produzir uma substância para resolver aquele problema no teu corpo, que você está apresentando. Então, na segunda sessão, a gente vai lá e estimula de novo. Na terceira sessão, a gente vai lá e estimula de novo. De repente, na quarta sessão, quando a gente vai lá, dá mais uma estimuladinha, o teu corpo já vai dizer, opa, ele está estimulando aqui, eu já sei o que tem que fazer. De repente, mais alguns dias, você está apresentando aquele problema de novo, o teu corpo já vai saber o que deve produzir, que substância para resolver o problema. Ele aprendeu a ter uma reação. Ele aprendeu que hoje em dia o corpo da gente vive muito no automático. Como a nossa mente vive no automático, o nosso corpo também aprende a viver no automático. E aí, quando a gente percebe, a gente está num emaranhado de estresse, né? A gente faz tudo no automático. Tudo. Parece que o dia da gente está cronometrado. Tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo, tal hora. E se aparece alguma situação, né, que demande de você reorganizar, né, toda aquela programação que você fez, né, programadinho os teus horários, te bate um estresse. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso daqui? E esse estresse repetido, ele vai acarretando muitos problemas. E quando a gente sabe que o maior problema hoje das pessoas está justamente nessa falta de controle dessas emoções, no estresse, na correria, né? E eu tenho certeza que bate muito na porta lá da clínica esse tipo de situação. Qual que é a primeira dica do terapeuta integrativo Sérgio Tomás? Se você está vivendo uma situação tipo essa que eu, né, comentei aqui, um estresse repetido, uma rotina toda programada que você parece que vive no automático. Uma hora para outra o corpo começa a te dar algum sinal. Para evitar qualquer problema, como lidar com uma situação dessas? O que a terapia pode contribuir? Então, Elisane, nessa situação, a primeira coisa que a gente tem é o paciente criar a rotina. Veja bem, quando apresenta um problema, às vezes um estresse, uma dor, é um sinal que o corpo está dando que alguma coisa não está certo, que o teu dia a dia não está certo. A forma como você está conduzindo a vida não está certa. Então, nesse momento, é bom parar e repensar alguma maneira para rever esse conceito e agregar ou tirar um tempo para si, um tempo de reflexão, ou ouvir uma música, ou caminhar, qualquer coisa. Exercícios físicos é muito bom, exercício físico, tem muita gente que não gosta, mas tem várias maneiras, vários exercícios que podem agregar. E lá nas terapias? E lá nas terapias? Alguém com a mente muito acelerada, alguém que já está desenvolvendo um estresse fora do comum, aí já tem pontos doloridos pelo corpo, né? Que a pessoa quando chega vem junto com ela uma energia que o profissional pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com isso? Qual que é a terapia que pode ser adotada nesses casos, Sérgio? Então, nesse caso, a auriculoterapia tem alguns pontos, já aconteceu vários casos, o paciente chega lá no dia, não faz dias que não está dormindo bem, com dores no corpo. Tem uma técnica, a gente chama de sedalgia, com apenas alguns toques em determinados pontos da orelha,
no ouvido, o paciente já em poucos minutos está com nem metade da dor física, eu estou falando, vai para casa, consegue dormir bem. A gente faz a colocação, lógico, coloca agulhas ou esferas na orelha para ir estimulando os pontos. São terapias doloridas, ô Sérgio? Então, a agulha, o pessoal se queixa um pouco, que incomoda um pouco na orelha. Na verdade, são microagulhas, né? Que ela fica na orelha ali, a gente coloca um esparadrapozinho e fica uma semana na orelha. A esfera, ou a semente, ela não apresenta tanta dor. Ela é mais confortável, mas só que o paciente vai ter que ficar massageando. Certo. Mas assim, é uma dor assim que não é absurda, só fica incomodando aquele pontinho, que é justamente o ponto da dor no teu corpo, né? Muito bem. Estimulando. E depois que tira a agulha, normaliza tudo e some o problema no teu corpo. Sim. Tem gente que já amanhece o dia se contorcendo. Ah, mas que dor nos ombros, que dor no pescoço, pontos doloridos na cabeça, né? E aí começa a desenvolver aquilo com muita rotina, né? Vez ou outra tá com aquela situação ali se repetindo. As terapias, elas são muito importantes. E há algo para se mencionar, como, por exemplo, a liberação miofacial. Eu fico muito pensativa e curiosa sobre ela, porque ela pode estar ajudando muitas pessoas, como é o caso aqui da Ivone, dizendo o seguinte, né? Um abraço à família Andretti. Ela está falando assim, ó, eu resido em 2 Vizinhos, estou acompanhando a fala de vocês e há muito tempo eu faço a liberação miofacial a cada período em que sinto a necessidade. Como é que é essa terapia? Como é que ela funciona? Né? De que maneira que ela pode estar ajudando? Nesses casos que eu falo de gente que já acorda se contorcendo, com dor muscular, ela ajuda, ô Sérgio? Ajuda bastante. Essa liberação miofacial que a gente chama, é aqueles famosos nozinhos que a gente tem nos músculos, que aparece, a gente fica tenso, né? Então são pontos gatilhos que a gente acessa e acaba liberando os músculos. Tem gente que fala, tô com os nervos embolados. É isso daí. É essa liberação miofacial. É uma fáscia que envolve os músculos. Uhum. Não é uma musculares. técnica só do rosto. Não. O pessoal confunde muito isso, né? Embora a gente faça também... Tem os músculos no rosto que a gente libera, o pessoal que tem o famoso bruxismo, né? Ah, entendi. Fica mastigando, tem os músculos que a gente libera no rosto e ajuda bastante. É uma técnica totalmente boa e natural. Certo. E é como a ouvinte ali acrescentou, é bom de vez em quando você ir fazendo para manter o corpo sempre bem, né? Muito bem. Mas é importante também, se a pessoa já acorda, só complementando, se a pessoa já acorda com dor, é bom a pessoa às vezes consultar um profissional e conversar para ver como está indo o sono dela. Uhum. Porque tem muito disso, de repente você não dormiu bem, ou tem algum problema de algum órgão que está afetando o sono. Então é sempre bom conversar e procurar esclarecer de forma mais objetiva. Muito bem. Tem pessoas que comentam o seguinte, a Rose dizendo assim pra gente, olha, depois que eu descobri, né, as terapias, a minha vida se transformou, né, e para muito bem, né, pelo sorriso dela, pela alegria, né, pelos emojis aí de coraçãozinho, né, de que de fato ela está muito bem. As terapias e as mais diversas, né? Não necessariamente, me parece que é uma pessoa fora daqui, não é daqui da cidade, mas independentemente de qual terapia, é algo que ajude, né? É algo que é transformador na vida da pessoa e protegendo, né? Essa questão do atendimento, da ética da sua profissão. Mas relate pra gente situações em que você também, Sérgio, como profissional, também sorriu, né? Ficou alegre, que o coração saltou do peito, dizendo, puxa, que bom que eu contribuí com essa pessoa, que bom que eu devolvi a essa pessoa essa tranquilidade de viver, né? De uma forma mais leve, mais tranquila. Tem casos assim que você acompanhou e que sentiu isso? Sim, com certeza, tem muitos casos.
Por exemplo, tem casos, por exemplo, de uma paciente que eu atendi com dor ciática, já vinha sofrendo há muito tempo, tomando muito remédio, os remédios já não faziam mais efeito e estava convivendo com dor. Então a gente fez um processo, foram 3 sessões de acupuntura, e uma semana depois conversei com ela que ia ser marcada a 4ª sessão, ela já não apresentava mais nenhuma dor. Então isso é muito gratificante. Então daí a gente interrompeu o tratamento. Falei, não, você está sem dor, atingimos o objetivo é esse, e agora a cada 20, 30 dias ela marca uma sessão e a gente refaz o processo. É uma espécie de manutenção, né? Para não evitar alguma inflamação neural. Lógico que quando você fala, por exemplo, de uma hérnia de disco, é uma coisa que o paciente tem que pensar melhor. Que, por exemplo, já teve casos que o paciente procurou a gente com uma hérnia de disco, queria que a gente resolvesse a hérnia. Esse é um problema anatômico já está abrangente. Porque a gente pode aliviar os sintomas. Para resolver a hérnia, para ajudar a conter os sintomas, o paciente vai ter que ter em mente que vai ter que mudar um pouco o estilo de vida que levava, procurar exercícios físicos, aí a gente indica um fisioterapeuta para fazer um fortalecimento muscular na região. Que é importante, bem. É por isso que se chama complementar. Uma terapia vai complementando a outra. Uma terapia vai somando, vai complementando. Isso que é muito bacana. E quando você percebe que um outro profissional pode colaborar no processo, eu tenho certeza que pela tua forma de trabalho, você também faz essa indicação, não é, Sérgio? Quando você percebe, bom, né, este não é um ponto para mim, já é para um ortopedista, por exemplo, e eu vou complementando com a terapia. É uma situação que eu tenho certeza que você também indica. Sim, tem muitos casos que a gente já, vamos dizer, o que nós podíamos fazer, o objetivo já foi alcançado e a gente passa para outros, como fisioterapeuta. Acontece bastante problema dos pacientes que já estão em tratamento com ortopedista, procurar a gente, né? E a gente faz o trabalho da gente e já diz, agora você está se sentindo melhor, consulta de novo com o ortopedista, ver o que ele te fala. Tem uma ouvinte aqui que fez uma pergunta por demais de inteligente, né? Dizendo o seguinte, com relação às terapias, existe alguma situação em que ela não é recomendada? Por exemplo, a miofacial tem alguma contraindicação ou todas as pessoas podem fazer? Então, a liberação miofacial, eu não indico fazer em pessoas com fibromialgia, que elas são pessoas muito sensíveis à dor. Então, é uma hipersensibilidade à dor quem sofre de fibromialgia. Então, nesse caso, a liberação miofacial não seria indicado, não. Muito bem, mas uma avaliação prévia vai dar o direcionamento e aí o profissional, no caso o Sérgio, vai estar alertando já para qual situação que pode ser ajustada de acordo aí com a necessidade do paciente. Para finalizar, Sérgio, qual que é a orientação para quem convive com dores, com tensão muscular e às vezes se acostuma com o desconforto? Né? Às vezes a pessoa pensa, bom, mas eu acho que isso aqui é o karma da minha vida, né? Abraça aquela cruz e fica, né? Aquilo perturbando, incomodando por longos caminhos da vida. Qual que é a orientação que você dá? Então, Elisa, a gente acaba, como se diz, se acostumando, entrando no automático e se acostuma com a dor. Mas a gente tem que ter em mente que às vezes uma mudança de hábito simples, com uma técnica terapêutica adequada, pode melhorar em muita qualidade de vida no dia a dia. Muito bem. Sérgio, o Rafael de Oliveira Bernardes disse parabéns, Sérgio, né? Te parabeniza pela sua atuação na terapia e disse mais, este é um exemplo de ser humano e de profissional. E complementou dizendo, sou seu fã, Sérgio Tomás. Olha que legal, né? Um abraço aí, Rafael. Obrigada pela companhia, pela audiência. O Marquinhos está ouvindo a gente também. Um abraço para a Neuci, um abraço aí para o Ernesto, para a Sheila, para a Janete, a família Dente também na sintonia, a família Bonadeu, Stadnik da Veiga. Quanta gente aí acompanhando e ligados conosco para esse nosso bate-papo da manhã. Eu já estava finalizando,
Mas tem uma pergunta aqui, ó, de uma ouvinte sobre a questão do sono. Faz muito tempo que não tenho dormido direito. E agora? Aí que está. Aí que é importante uma boa anamnese, para você tentar entender o que está acontecendo. Que quando a pessoa fala de insônia, acha que a insônia é uma só. Na verdade, tem insônias causadas, por exemplo, a pessoa que deita na cama e não consegue dormir, demora horas para conseguir dormir, e tem um outro tipo de insônia que a pessoa deita na cama e dorme, e acorda de madrugada e não consegue mais dormir. Fica até de manhã cedo. E tem um outro tipo de insônia também, que a pessoa acorda de madrugada, fica 1 ou 2 horas acordada, e depois consegue dormir de novo. Então, é muito específico, não é uma receita de bolo, né? Isso teria que ver caso a caso e tentar entender. Na medicina chinesa, existe um tal de relógio biológico. Cada 2 horas, um órgão funciona. Então, tem à noite, depende do horário que a pessoa tem insônia, é referente a um órgão que está em desequilíbrio. Então, teria que ver o caso, que horas que que não está conseguindo dormir, ou pode ser simplesmente estresse também, ansiedade. Tem gente que acorda praticamente todas as madrugadas entre a 1 e 2 da manhã. O que pode ser? Fígado. Fígado. Entre Tem 1 e 2 da manhã. Fígado. Daí o fígado não precisa ser exatamente um problema físico no fígado, uma doença de fígado, entende? Pode ser alguma que o fígado tem a ver com a pessoa quando está estressada, com raiva, ou passou uma situação que a deixou frustrada. Tem muita coisa. Ó, a raiva aparecendo de novo, mental, né? emocional. Parte mental e emocional. Gente, vamos corrigir isso. Vamos trabalhar para que a gente se encontre, que essa essência da vida, né, que Deus não nos tornou, né, pessoas humanas para vivermos com dor, né? Deus preparou terapeutas profissionais para nos ajudarem nessas situações em que sozinhos a gente não vai dando conta. Então, por isso que é uma ação extremamente abençoada, é uma profissão extremamente abençoada e a gente te deseja, assim, muito sucesso. E quando a gente se depara com uma ação que você está projetando, Sérgio, aí eu entendi, de fato, o comentário do Rafael, quando ele disse, Sérgio, você é um exemplo de ser humano. É a questão de promover saúde, de abrir as portas do conhecimento que tu tens para levar qualidade de vida para as pessoas. Em off, tu me contastes que está estudando a possibilidade de oferecer de forma gratuita uma atividade para grupo de pessoas, né, interessadas no Tai Chi Chuan estilo Yang. Conta pra gente como é que tá esse projeto. Então, a gente tem em mente agora começar no verão, agora que os dias ficam um pouco mais longos. A gente já está projetando ali na pracinha, em frente à matriz, para se reunir de 2 a 3 vezes por semana, para quem quiser participar. De forma gratuita, Sérgio? De forma gratuita. Para quem quiser participar, para se movimentar um pouco, fazer uns exercícios, para praticar um pouco de Tai Chi. E o que é o Tai Chi? Você já explicou uma vez aqui na rádio. Eu acho que é importante a gente relembrar, porque até eu já aprendi mais ou menos pronunciá-lo. Então, o Tai Chi ele foi assim desenvolvido por mestres das artes marciais chinesas há muitos séculos atrás. E a princípio eles tinham por objetivo, o objetivo do Tai Chi era melhorar o desempenho dos guerreiros durante os combates, né? Melhorar as técnicas de defesa. Atualmente se observou que as pessoas que praticam o Tai Chi têm uma qualidade de vida melhor, têm menos problemas físicos, mais saúde, conseguem uma longevidade melhor e não sofrem tanto com estresse. Então acabou... Os movimentos são suaves ou são movimentos mais bruscos? Tipo de luta marcial? Não. Suave. Esse de luta... Tem Tai Chi que tem 5 estilos de Tai Chi. Certo. Esse, por exemplo, de movimentos mais fortes é o estilo Shen. O pessoal pode ligar com... Quem não assistiu um filme do Bruce Lee, que é aqueles filmes de força, de impacto, né? De energia. Uhum. Esse estilo Yang é que a gente chama de meditação em movimento.
Quem assistiu o filme do Karate Kid também já é o estilo Yang, aquela até é cheio de o Tai Chi, ele é cheio de significado, cheio de movimentos. Aquele movimento que o personagem faz no final, fica numa perna só, ele se chama Galo Dourado, fica numa perna só. É um movimento com nome, tem muito significado. E se você praticar, né, você vai conseguir fazer aquele movimento do galo dourado. Com certeza. Respeitando, lógico, a capacidade física de cada um. A gente trabalha com idosos também e a gente respeita a condição física de cada um. Dá para improvisar outros movimentos. E o Tai Chi é importante porque ele trabalha muito a parte que a gente hoje em dia, como você falou, a gente está muito no automático, a gente não para mais. E até aquela expressão famosa, mindfulness, né? Estar presente no momento atual, né? Uhum. E o Tai Chi, como é um movimento leve, ele conecta corpo, mente e respiração, né? Você trabalha muito a respiração, fortalecimento pulmonar. Por que respirar bem é bom? Mas olha, Oxigena a mente também? oxigênio e o ar, o oxigênio, é uma energia que a gente está absorvendo. É essencial para a vida, né? Então, quem tem um fortalecimento pulmonar vai conseguir ter mais imunidade, vai ter mais força para viver, com certeza. Diante de uma situação de estar desencadeando uma crise de ansiedade, isso envolve até crianças, viu, Sérgio? Sim. Eu fiquei apavorada, né, com questões que mães relatam, né, de que determinada situação gera um estresse na criança e precisa sair na rua para a criança, né, respirar, aliviar e passar aquela crise, né? O que a respiração pode ajudar nesse sentido? Essa questão da ansiedade, por exemplo. Então, quando você está praticando o Tai Chi, você começa a fazer os movimentos de forma leve, suave, você acaba conectando a respiração. E quando a gente faz esse movimento, a gente ativa o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é justamente o sistema nervoso ligado ao relaxamento. Então você acaba relaxando por si. Apenas alguns... É normal quando a gente está praticando o Tai Chi, os praticantes logo começarem a abrir a boca. 2, 3 minutos começam a bocejar, que já desligaram do mundo lá fora, já estão relaxados. Que legal, é uma técnica primorosa, que ela reúne, como você disse, os movimentos leves, que ela conecta a respiração, que mais? O movimento e a mente. Ao momento presente, porque você tem que estar presente no momento, cuidando da respiração, cuidando dos seus movimentos, então você está presente naquele momento, vivendo intensamente. Porque às vezes aquela dor na perna, no braço, nas costas, na cabeça, o cansaço que tu tá vivendo pode ter uma solução com uma terapia como essa do Tai Chi. Tai Chi Chuan. Estilo Yang. E trabalha muito a parte das articulações, as famosas juntas que o pessoal fala. Já dói essas juntas, viu? Até eu estou fazendo, o meu pai com 93 anos está praticando Tai Chi. Querido, Tá olha só. Lá, lógico, a gente respeita a condição de movimento, sentadinho, está praticando justamente para trabalhar articulações, trabalhar fortalecimento respiratório. Olha só que maravilha, que maravilha. Então é indicado para todas as idades. Todas as idades. Crianças a partir de? Assim que ela consegue ter um entendimento, consegue ter uma coordenação, já pode praticar tranquilamente. Tá falando, tá entendendo, né? Pode praticar. Pode, sim. Que bacana, olha só. 8h17, a conversa está tão boa que não dá vontade de encerrar a prosa, mas eu preciso. E agradecer, Sérgio, pela sua vinda. E quando a gente vai abrindo perguntas, dá um floreio de gente participando, mas eu prometo que a gente vai, né, de acordo com a agenda do Sérgio, trazê-lo outras vezes para que você converse com as pessoas, responda, né, os questionamentos e principalmente, né, fale de saúde, porque isso é muito bom. A Gemanir Ariotti, Sérgio, parabéns, muito sucesso, né, te parabenizando aí pelo trabalho que você desenvolve. O nosso contador, Sandro Pagnussati, eu acho que na temporada, Sandro, dos impostos de renda,
Você tem que ativar suas terapias, viu? Ativa as terapias. Um abraço aí pra galera do Escritório Contábil Iguaçu. Muito obrigada pela audiência. A Sônia Bader de Lima, por favor, o número dele para mim, se for possível. Atendimento na clínica, contato, como é que faz, Sérgio? Então, eu estou atendendo na Clínica Corpus. No térreo do Sicredi, né? No térreo do Sicredi, junto ao prédio do Sicredi. E o telefone para contato é 46-999-21-7272. Ou pessoalmente lá, que a gente vai sempre estar por lá. Muito bem, então anotou aí, Sônia? Mandei para você no Zap Zap também, ó, 46-999-21-7272. Você que está em casa, ligue agora, porque se você espera um pouco, você vai fazer igual as dores, né? Vai deixando, daqui a pouco complica tudo, não tem mais jeito. Então, vamos resolver, vamos viver bem? A Clínica Corpus, aonde está o terapeuta integrativo complementar Sérgio Tomás, com várias técnicas e que com certeza vão te ajudar e muito. Sérgio, até mais. Obrigado, Elisiane. Até a próxima. E eu gostaria só de complementar, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quer encaminhar as perguntas para mim, terei imenso prazer em Mas tu volta aqui no rádio? Com certeza. Ótimo, então tá bom. Até a próxima. Obrigado, obrigada. Até mais. Gente, ó, hora 8h19, um abraço para você. Tudo é bom. Obrigada pela companhia. Você ouviu Canal Aberto na RCS FM.